Bom, gente, acho que estamos todos. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo pelo interesse aqui na nossa mini-track. Para quem não me conhece, sou Andrei Tavares, sou gerente de sucesso do cliente aqui na Insider. E hoje tenho o prazer de estar aqui comigo a Júlia Ferreira. A Júlia já é uma parceira de longa data. E hoje a gente tem o objetivo aqui na mini-track de falar sobre o poder da emoção, né? Como a emoção gera conexão entre clientes e como isso tem o poder de gerar lealdade e culminar numa relação longeva com uma marca. Então, Ju, obrigado por ter aceitado o Obrigada a convite. vocês. Antes da gente entrar nas perguntas em si, eu queria mostrar um videozinho da última campanha da Farm para vocês entenderem um pouco do DNA da marca, para a Ju fazer uns comentários depois também. Sonhar não custa nada. E meu sonho é tão real. Rio de Janeiro, eu te amo. Enquanto houver mar tocando a cidade, haverá em mim essa certeza, que é na tua gente que mora o que não se explica. Viajar nos braços do infinito, onde tudo é mais bonito neste mundo de ilusão. Bom, lindo, né? Eu sou um pouquinho suspeito para falar, mas Ju, comenta um pouquinho para a gente como é esse DNA da Farm, né? Como vocês trabalham essa emoção com o cliente, o que você considera que é o principal diferencial assim competitivo da marca? Primeiro, eu fico arrepiada toda vez que eu assisto esse vídeo, assim, sem querer ser bairrista. Ele traduz muito do que a Farm é, do que a Farm sempre se propôs a fazer. E ele mostra, e aí quando a gente falava cariocas, eu acho isso legal de falar, parecia que era meio bairrista, né? Então é só para carioca. A gente entende que a Farm fez esse jeito carioca virar um jeito, não é necessariamente sobre onde você nasceu, é uma coisa que você carrega com você. E é uma coisa que a gente tem muito orgulho de levar para o mundo, né? E ele expressa muito o que a gente, enquanto marca, acredita. Assim, eu estou aqui, eu sou o head do digital, mas a gente é uma marca muito sobre imagem, sobre mensagem e sobre produto. E aqui você vê isso muito claro, né? O protagonista da nossa história é o produto, sem dúvida. É como a gente se mostra para o mundo, é o que a gente se preocupa, é o core do nosso negócio. E a gente tem muito respeito pelo produto e pela imagem. Assim, então a gente se preocupa verdadeiramente muito com isso. Isso é uma essência muito grande, uma verdade muito nossa, sabe? E esse vídeo ele foi lançado agora no Fashion Rio, né? O Fashion Rio não acontece no Rio de Janeiro há muitos anos. Ele voltou a acontecer agora nesse movimento de revalorizar a moda como um todo, mas principalmente a moda carioca. E aí nós somos um dos parceiros deles. Infelizmente esse ano a gente não conseguiu desfilar, mas aí a gente lança esse vídeo assim como uma ode à nossa cidade, mas ao Brasil inteiro. Sim, é muito interessante falar que não só para os cariocas, mas para
quem admira o Rio, quem se considera A gente carioca do brinca que esse coração. vídeo, né, a produção, enfim, é tudo feito por cariocas que são do Brasil inteiro. Então é carioca mineiro, é carioca paulista, é carioca de Belém. A gente fala isso muito assim internamente. Legal. E a história da Farm, ela é bem interessante porque, né, se consolidou com lojas físicas, onde você tem uma experiência muito única, né? A arquitetura das lojas é muito específica e traz essas brasilidades, com um posicionamento também no digital bem forte, com social selling. Então, como você, dentro desse contexto, vê que foi o maior aprendizado, né, da confiança desse cliente na marca Farm Rio? A gente enxerga muito, assim, acho que a Farm hoje, se não é a maior, é uma das maiores marcas de moda feminina com a maior audiência, né? E essa lealdade pra gente, ela se tangibiliza nisso. Então, não tem uma ação que a gente faça nova, uma novidade que a gente lance, que a gente efetivamente não tenha audiência olhando aquilo, né? Então, quando a gente lança um produto novo, quando a gente lança uma funcionalidade nova, então o aplicativo ele já nasceu, ele era top 10 na loja, é super difícil, né? Você tem a Shopee, que é gigante, e a gente ficou lá semanas e semanas no top 10 downloads, e a gente fica vendo essa lealdade em coisas, às vezes, até um pouco intangíveis, mas que acontecem, e você fica assim, caraca, às vezes até a gente se espanta, né? Eu estava lembrando, a gente teve um lançamento há uns anos atrás, e aí vou falar, não é mal da Vetex, gente, pelo amor de Deus, mas a cliente foi tão rápida que não deu tempo da Vetex indexar a foto do produto e esgotou. A gente não tinha, foi antes da foto subir, subiu a página de produto e esgotou. Isso para mim tangibiliza um pouco dessa lealdade, né? E aí outra que para mim é sensacional, assim, não foi a gente que inventou o termo farmete. Ele surgiu e ele hoje é um adjetivo, né? Você vê uma pessoa mais colorida e farmete. E aí a gente pegou isso pra gente e entra na nossa comunicação, são as farmetes mesmo. Então a gente vai vendo essa lealdade nessas coisas assim do dia a dia. A gente tem, né? Você falou de social selling, então hoje mais ou menos 80% de tudo que a gente vende tem um código de vendedor associado. Dentro dessa iniciativa, a gente tem vários tipos, né? Então, eu tenho as minhas vendedoras, eu tenho gente que não trabalha mais em loja e só trabalha com a venda online especificamente. Mas essas meninas, muitas delas têm grupos, né? E aí eu fico lá de... Hã? Já tive um desses. Exato. Gente, assim, é impressionante. Eu entro em alguns desses grupos e aí fico lá. Às vezes elas veem que eu tô lá e me tiram. Mas eu participo de um que a vendedora, ela tá de licença maternidade, então ela não tá no grupo, ela tá no grupo, mas ela responde nada, assim. E aí essa lealdade vem muito, as clientes estão ajudando as outras clientes a comprar. E aí eu fiquei assim, caraca, tipo, isso vai ser muito leal a marca. Elas não estão ganhando nada com isso. Elas continuaram no grupo. E aí eu falei, cara, vai ser um estudo de caso, assim, porque deixa eu ver o que vai acontecer quando essa menina sair, né? Porque ela não vai produzir conteúdo. E aí esses dias eu tava vendo, assim, tem umas 3 meninas, assim, elas vão na loja, gente, olha aqui, experimentei esse, não ficou bom em mim. Elas não se conhecem. É um grupo de 400 meninas, e aí tem umas, sei lá, umas 20, 30, que se conversam ali, às vezes elas perguntam, você falou que ia comprar aquele vestido, chegou? Cara, isso é a maior tangibilização da lealdade com uma marca, assim, né? E que mostra também, às vezes, em outros momentos que eu falei sobre código especificamente, às vezes perguntam assim, mas vocês não dependem muito delas? Isso para mim mostra muito mais a força da marca. Eu acho que elas são um canal e a gente respeita demais elas, tem muito orgulho do trabalho que elas fazem, mas mostra como a marca é forte, né? Então cria-se essa relação com a marca, com a vendedora, entre as clientes, e tem grupos de clientes que são amigas da Farm, assim, que viraram amigas da Farm. Nossa, é muito legal. É quase uma comunidade mesmo, né? Eu tenho uma história engraçada disso. Eu tenho uma menina do meu time que eu contratei porque ela era viciada em Farm. E aí ela me conquistou, porque ela na entrevista, eu fui, conversei com ela, aí eu expliquei o trabalho. Ela olhou pra mim, você vai me pagar pra fazer o que eu faço todo dia? Aí eu falei, gente, o apelido dela no jogo era Farmete. Aí ela tá lá até hoje. Mas essa lealdade é muito visível, assim, com a marca. E nos últimos anos a gente observou uma internacionalização da marca, né? Abriu no Soho, abriu em Los Angeles, abriu na Europa. Como você enxerga, né, escalar essa operação, inclusive no digital, sem perder a autenticidade da marca, né, que tem um DNA muito específico?
Acho que lá no início eu falei um pouco, e assim, é muito verdade para todo mundo que trabalha lá, a gente tem duas certezas. O produto é soberano em tudo o que a gente faz, e o time de imagem pode dizer sim e não para tudo. Então, a gente pode estar no pior momento de venda e a gente precisa subir uma imagem super comercial. Se eles acharem que não é o momento, a gente não vai subir. E a gente trabalha para mostrar melhor o produto e para fazer o produto o herói da nossa história. Assim. Então, eu trabalho para esse produto e para o time de estilo. Então, assim, isso está muito no nosso DNA. Assim, a imagem ela precisa ser o core do que a gente faz. Então, acho que nosso time hoje criativo ele é bem grande. Tudo isso que a gente produz, né, é produzido pelo time interno. E além disso, assim, uma diferença que eu vejo muito. Hoje eu tenho dentro do meu time digital um silo criativo que fica responsável por pegar essa imagem, né, esse key visual e traduzir para o digital. Mas isso fica dentro do digital para garantir que tenha essa coesão e que a gente esteja falando a mesma coisa. Então, mesmo no global. O global é uma marca diferente, né? Então, o produto é outro, é tudo completamente diferente. A gente só é a mesma marca. Então, visualmente, a gente está num movimento de que as lojas elas estão ficando iguais, né? Porque as lojas lá de fora já têm uma outra arquitetura. A gente está trazendo essa arquitetura para cá. Então, a gente tem essa coesão do visual e isso do produto, assim, o produto é muito soberano, ele precisa aparecer mais, e isso permite também que a gente consiga ser uma empresa que também precisa entregar resultado e que é comercial, né? A gente faz promoção, a gente faz bastante promoção, mas a gente compensa muito. Então, assim, sempre que a gente tem uma promoção, eu tenho que ter alguma coisa muito legal de comunicação para estar falando. Muito legal, para essas duas coisas elas conviverem juntos e deixar que a marca siga crocante, siga sem essa sensação de ou muito comercial ou muito aspiracional num lugar que também não entrega resultado. Boa. E lealdade é algo muito difícil, né, de mensurar em alguns cenários. A Farm, ela conta com algum KPI específico? O seu time acompanha a lealdade de alguma maneira que seja possível, né, metrificar e mostrar para o time internamente? Cara, hoje o que a gente acompanha são muito os indicadores de utilização das coisas novas que a gente faz e de engajamento nos projetos, produtos que a gente lança. Mas, assim, a gente fica sempre muito atento, assim, isso que eu falei da audiência é muito verdade, assim, a gente tem uma base muito leal, muito fiel. Então, assim, eu tenho um percentual relevante da minha base que compra toda semana quando eu faço o lançamento da semana. E aí isso me ajuda muito a eu manter... Toda terça-feira. Toda terça-feira. Toda terça-feira. É bizarro, o meu tráfego orgânico, terça-feira, 10 horas da manhã, ele é enorme, porque elas sabem que entra o produto. E quando não entra, a gente recebe atendimento. Às vezes o atendimento manda mensagem: oi, gente, tem cliente aqui perguntando porque não entrou o produto da semana. E aí a gente vai medindo assim, né? Então, isso é bom. E tem o lado de que tem uma expectativa muito grande, sabe? Que essa marca, falei de atendimento, né? Que essa marca me atenda rápido, que essa marca me dê carinho. Assim, é muito... Eu acho que quando a gente fala sobre lealdade, sobre amor de marca, tem umas coisas que são meio... que você vai vendo nas pequenas coisas, né? E, óbvio, a gente faz pesquisa anual, né? Para entendimento, tanto com cliente quanto não clientes e quanto abandonadores, para entender esse movimento da marca. Mas a gente tenta estar muito próximo. Eu acho até que o projeto Código, né? O Código de Vendedora, ajuda a gente a ficar próxima dessa cliente, porque essas meninas estão muito próximas, né? Então, 32 delas, que são as meninas que não estão mais em loja, elas estão no escritório semana sim, semana não. Então, elas estão sempre lá, a gente está sempre qualificando elas. Essa conversa é muito fluida, né? A gente tem grupo de WhatsApp, a gente escuta muito o que elas querem, e elas são essa voz, assim. Então, isso também ajuda a gente. A cliente está muito disposta sempre a ajudar, sabe? Às vezes, lançou algum produto e não foi bem. A gente, cara, meninas, vocês conseguem perguntar para a cliente o que elas acharam? Aí elas falam, tipo assim, cara, a modelagem tá ruim, tá grande, ai, não gostei, tá frio, esse produto é muito quente. São Então, reais, né? Mesmo. elas são muito, assim, muito.
E algumas clientes mesmo a gente até tem contato, escuta, o atendimento, a Virgínia, que é a nossa gerente de atendimento, ela tem telefone de algumas delas, assim, a gente brinca que é o setor de milagres. Mas acho que é um pouco disso, assim. E falando um pouquinho do seu time, né? O time Aham. que opera aí no dia a dia, equilibra 1000 pratinhos do digital. Muitos. Como você se organiza para que seja coeso, né? Toda essa estratégia da Farm ela seja propagada nos diferentes canais do digital. Tá, hoje meu time é maravilhoso, mas hoje a gente meu time divide em 4 grandes áreas, né? Então eu tenho uma área de performance, de mídia paga, então que é uma área que faz tudo o que é pago dentro da Farm, né? E a gente está sempre muito em contato, e aí isso é importante, né? Meu time se divide em 4 áreas: CRM, performance. A gente tem uma área criativa, e isso para mim é um super diferencial assim, do time da Farm, e que me dá muita escala de comunicação. Então eu consigo ter desde campanha de topo de funil que comunica a marca, como campanha bem compre batom mesmo, porque eu consigo fazer essa jornada, como eu tenho esse time que é bem especialista em digital. Mas acho que um ponto importante, e o time de performance, né, que fica olhando para o site, o que a gente tem que melhorar, como é que está a performance desse site, experiência, tudo isso. Então, são essas 4 grandes áreas, mas acho que é um destaque muito grande, assim, que acho muito campeão. A gente é uma marca realmente muito unida, sabe? Então, a gente está sempre grudado no marketing, a gente está sempre grudado no visual, a gente está sempre grudado no time de comunicação, e é muito fluido, assim, verdadeiramente muito fluido. E isso ajuda muito, né? Então, e dentro dos meus times, assim, a gente monta estratégia junto, a gente constrói tudo junto, e aí depois a gente desce para os canais, né? E aí dentro de cada área eles se dividem entre canais. Boa. E aí, falando um pouquinho da Insider One como parceiro estratégico, né? Como você enxerga a nossa solução sendo colaborativa e ali ajudando no dia a dia para aplicar a estratégia do time? Boa. A gente começou, você falou, né? Somos parceiros de longa data. A gente começou a trabalhar com a Insider numa dor que a gente tinha de aplicativo. A gente sabia que aquilo ali tinha muito para dar bom. E aí, Thiago, né, achou a Insider e falou assim: cara, achei um parceiro que, pô, eu acho que dá bom aqui em aplicativo. E aí a gente começou a testar. De 3 anos para cá, né, o aplicativo acho que representava 30%. Hoje o aplicativo é 70% do que a Farm vende. E aí um outro dado que é curioso, não falei, mas é interessante de trazer, o digital hoje dentro da Farm ele é mais de 40% do negócio. E aí dentro do digital o aplicativo é 70%. Então eu estou dizendo que desses 40%, né, praticamente 50% estão vindo ali mais da metade está vindo do aplicativo. E aí a gente foi desenvolvendo ao longo desses anos muitas jornadas de comunicação. Então, hoje, dentro do time, né, a gente tem um time que está só pensando em texto de push. Eu brinco que as meninas são cronicamente online. Elas veem uma piada, na mesma hora elas mandam o push. O André às vezes brinca: gente, mas tanto push hoje? A gente, não. Mas as meninas ficam ali muito... e eu falo muito as meninas porque o meu time são 95% feito de mulheres. Eu tenho muito orgulho disso. Então, por isso que eu falo tanto as meninas. Mas são mulheres maravilhosas. E a gente foi se estruturando muito para isso. E aí, ao longo desse ano, né, a gente tem tido conversas muito incríveis sobre cada vez mais sofisticar essas jornadas. Então, num aplicativo onde hoje a gente tem 70%, a gente precisa falar cada vez mais de personalização, de entender esse cliente como um só dentro dessa jornada enorme, dentro do site. Então, como é que eu levo o cara que está do site para o aplicativo, como é que eu faço o cliente ficar mais tempo, né? Então, hoje o aplicativo ele tem de 20% a 30% de conversão a mais do que o site. Então, qualquer pessoa que eu coloque para lá, eu já vou estar colocando mais dinheiro, né? E aí a gente tem olhado muito para a Insider ali como essa plataforma que vai ajudar a gente nessa unificação e nessa granularidade da personalização mesmo, e da personalização que eu não precise triplicar o meu time criativo, né? Personalização de produto, personalização de história, de jornada. Então, isso é um pouco do que a gente vem fazendo, né? Estamos animados. Tem muita coisa boa para sair ainda dessa Vem. parceria. E falando um pouco de tecnologia também, de futuro, e como você enxerga a IA, né? Vocês já fizeram algum projeto ou implementaram alguma coisa, ou têm vontade de implementar algo relacionado a IA? Como você
entende essa relação da Farm Boa. com a inteligência artificial? A gente está bem nesse momento, né? Acho que enquanto grupo como um todo, então a gente tem áreas corporativas que estão olhando para isso muito como prioridade. A gente, como Farm, vem entendendo muito como a gente consegue colocar isso para fora, né? Então, como é que eu consigo fazer com que a IA ajude a melhorar a minha jornada, ajude a cliente a ter uma experiência. Então, a gente vem testando ordenação de produto, a gente vem testando busca e tudo que é plataforma, então, conversational com IA, tudo isso, mas também muito interno, né? Como é que eu faço com que a IA ajude o meu time a ter muito menos tempo de... Produtividade, né? Com Exato, menos fique tendo tempo de qualidade estratégica e não de tempo execução. tático, de execução ali, de ficar puxando relatório e entendendo coisa. Então a gente está muito nesse movimento, acho que a IA vai ser a forma como a gente vai possibilitar essa hiperpersonalização, essa personalização de jornadas. E aí a gente tem, né, a gente há 2 anos, a gente vem fazendo um movimento de abertura de portfólio muito grande na marca. Então, a gente abriu uma marca de lifestyle, a gente entendeu que a gente tinha vocação para isso, né? Cara, a gente vai fazer roupa e roupa é o que a gente faz bem, sempre, sempre vai ser. Mas a gente começou a abrir portfólio. A gente tinha uma linha que vendia pra caramba, de garrafa e copo, e a gente começou a fazer uns testes. Ah, vamos vender uma bolsinha. Cara, vendia pra caramba no atacado. E o atacado ficava, não sei o quê, vamos fazer. E essa marca nasceu no atacado. E aí ela saiu do atacado e ela veio pro varejo ano passado, é uma marca de lifestyle, chama Farm Etc. É uma marca de preço médio muito mais baixo também, então o preço médio é R$140. E você começa a ter outro tipo de jornada, né? Diferente, assim. Como é que você faz um upsell, como é que você faz um cross-sell, aonde o cliente só vai comprar esse produto. E a gente tem tido resultados muito incríveis, assim. A gente é uma marca de 29 anos, a gente faz 30 anos ano que vem. E a gente viu muito a nossa base, a gente começou a captar um público muito diferente do que a gente vinha vendo com esse lançamento de marca. Então, só que isso passa muito por jornada também. Porque quando eu falo para vocês, cara, o que eu vendo é vestido, gente. Ainda é vestido. Eu preciso vender muita bolsinha para fazer o vestido. Então, como é que eu coloco a bolsinha nesse contexto para vender vestido e bolsinha? Ou mais vestido e mais bolsinha. E não mostrar bolsinha para quem não quer comprar bolsinha, só quer comprar vestido. E a IA vai ajudar muito a gente nisso, né? Precisa ajudar, assim, a gente está nesse momento, rediscutir jornada, rediscutir esse tempo que o cliente passa com a gente, né? Até, assim, cara, como é que eu, com um produto mais barato, aumento a frequência? Porque às vezes ele compra um vestido, sei lá, a cada 2 meses. Mas será que ele não pode comprar um vestido, uma bolsinha, uma prancha, quem sabe, uma bike leve? Foi um sucesso tremendo, né? A loja ali na Garcia Dávila, no Rio, ela vive cheia, virou ponto Virou ponto turístico. Todo mundo da Insider vai para o Rio, eu falo, vamos lá, gente, para vocês conhecerem que é uma super experiência, né? Então, quem nunca comprou tem desconto de primeira compra, aquela comercial, né? São complementares, né? E Ju, caminhando aqui para nossa última pergunta, como você vê, né, os próximos passos da Farm Rio nesse contexto de emoção, né? O que você vê ali como realmente um horizonte para a marca, como vocês têm intenção aí de posicionar essa estratégia? A gente tem muito orgulho de mostrar o Brasil para o mundo, assim. E é uma das coisas que a gente tem amado fazer. Então, recentemente, a gente teve uma conquista muito grande, assim, a Kátia, que é a fundadora da Farm, junto com o Marcelo, é a cabeça por trás dos produtos maravilhosos que a gente faz. Ela foi chamada para palestrar em Harvard. E a gente tem... Cara, é muito legal, assim, você vê uma marca brasileira que nasceu lá na Feira Hype, tipo, conseguindo alcançar esses lugares, assim. Então, a gente tem muito essa intenção de continuar fazendo isso. E a gente quer deixar a Farm muito na memória de todo mundo, assim. A gente sabe que, apesar de a gente ser uma marca conhecida, tem sim gente que não conhece a gente quer se apresentar para essa galera, no Brasil, no mundo, do Iapoque ao Chuí, onde tiver gente para conhecer a gente quer ir mostrar e continuar emocionando, assim, através do produto, através da imagem, entregando um bom nível de serviço, assim. A gente faz 30 anos ano que vem. A gente tem muita coisa legal para fazer. A gente quer fazer um aplicativo novo, super diferente. A gente quer voltar a desfilar. Então, assim, o último desfile da Farm foi no pôr do sol no Arpoador. E depois disso a gente nunca mais desfilou. A gente tem 8 anos. Então, assim, a gente quer ganhar esse mundo todo. A gente está abrindo loja... o Fábio Barreto, que é o CEO global, ele está hoje na Ásia. A gente vai abrir loja na Ásia. Própria. As nossas lojas, elas são próprias, no Brasil e fora. Legal.
Então, assim, a gente até tem, né, o que a gente chama de concession em alguns lugares, mas a grande maioria delas é próprio. E a gente vai fazer expansão para a Ásia, vai abrir mais lojas nos Estados Unidos, Sucesso Europa, absoluto, com certeza. Brasil. Bem, Ju, obrigado pelo seu Obrigada a tempo. você. Pessoal, obrigado. Espero que tenha sido interessante para vocês e nos vemos numa próxima também. Até, obrigada.